extraordinário no poder de Deus. Por quê? Porque o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Assim, ó. Vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso, sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Por quê? Porque diga isso com fé. Diga isso com convicção. Erga suas mãos. Declare a sua vitória. Ei! O maior habita em mim. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Obrigado, somos mais que vencedores. Obrigado, somos mais que vencedores. Essa é minha vitória, essa é minha vitória, minha fé em Deus. Sobre as perseguições, somos mais que vencedores. Sobre a miséria, somos mais que vencedores. Essa é a vitória de Senhor em Deus. Declare isso, igreja. Minha fé, a minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo pode fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Suas mãos. Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limite.
águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo,
Aleluia. Levante sua mão. Pai, nós somos aqueles, Senhor, que estão aqui crendo na Tua palavra, crendo que o Senhor é o El Shaddai, o Deus mais do que o suficiente, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos sós, Pai. O Senhor nunca nos abandona, Pai da glória. Nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui reunidos em Teu santo nome para Te adorar, engrandecer, Pai, o Teu santo nome, Senhor, louvar as Tuas grandezas nas nossas vidas, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem sempre o melhor para nós, Pai, e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, o bem daqueles que amam ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta noite abençoada, gloriosa, poderosa, no nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê diz amém? Amém. Glória a Deus. Senta um pouco. Aleluia. Nós estamos, amados, nessa semana aqui do Rema. As inscrições, as matrículas do Rema estão com 30% de desconto na Black Week do Rema. Se você vai fazer o Rema, não deixa passar essa oportunidade de tu ter um desconto de 30%. Desconto é de Deus, amém? Promoção, desconto é de Deus. Graças a Deus que existem esses descontos que a gente... Se você pode fazer, amado, não deixa de passar essa oportunidade. Aproveita, faz logo tua inscrição, porque esses 30% do desconto, tu já faz outra coisa, amém? Tu já lancha, tu já compra um livro, tu já vai, né? Abençoa a vida do irmão, não fica com avareza não. Amém? Estão abertas também as inscrições, deixa eu te dar um recado aqui, ó. O nosso musical do Natal, se você quer que seu filho participe, há necessidade de que ele seja feita a inscrição dele, para que ele participe dos ensaios, tá bom? Para quando chegar lá, o menino não participou nem do ensaio, quando for falar em vez de falar de Natal, do nascimento de Jesus, o menino falar da Arca de Noé, falar das muralhas de Jericó. Aí não é, né? Tem que ser do Natal. Então é o nascimento de Cristo. Então, para isso, ele precisa participar, vir para os ensaios. Então, faz a inscrição. Nós vamos fazer. Esse ano vai ser extraordinário, amados. Vai ser lá na Concha Acústica. Então, vai ser um evento para a cidade inteira. Aqui, realmente, inclusive, está ficando muito pequeno. Não está cabendo nos dias de musical aqui. E nós vamos fazer esse evento lá. Vai ser grandioso, poderoso. Tudo bem bonito. Amém? E a ONG Movimento está com bazar solidário até o dia 6/12, tá? Lá na própria ONG. Também está arrecadando óleo de cozinha para completar as cestas, tá? Então você pode participar aí no bazar. Se você também quiser trazer coisas, amados, para doar lá, para eles colocarem lá no bazar, tá bom? Agora você traz só aquelas que podem ser vendidas, né? Não traz aquela que não, essa daqui já não dá mais para nada. Eu ia fazer de pano de chão, mas não vou mais não, porque não está nem aparecendo a cara do prefeito. Não, ninguém quer essas camisas não, tá bom? Essa você pode tocar fogo, jogue no mato, tá? Você vai trazer alguma coisa que tenha, né? É bom a gente dar, amados, as coisas que tem algum valor para a gente, tá bom? Aí mostra que a gente não é avarento, amém? Inclusive a gente vai dizimar e ofertar agora, e lá em Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Aqui está falando de contribuição, é segundo proposto no coração, aqui não está falando de dízimo, tá? Dízimo é 10%. Pastor, esse mês, né, o pastor ia contar a história de um rapaz lá de Campina Grande, que estava conversando com o irmão dele, aí disse... era o primo dele, aí disse: rapaz, esse mês eu vou dar 50% do dízimo. Eu disse: meu amigo, então é muito, acaba de fé mesmo, porque o dízimo é só 10%, tu vai dar 50%. Aí ele disse: não, é 50% do dízimo, dos 10%, no caso 5%. Não é dízimo, meu filho. Não, porque esse mês está apertado. Não é dízimo. Pode ser outra coisa, mas dízimo não. Amém? Isso aí é você e Deus, amém, mano? A gente fica lá olhando, deixa eu ver aqui, falando, ninguém sabe quanto é que tu ganha, quanto é que entra, quanto é que sai, ninguém quer saber disso não. A gente ensina para que os frutos você venha colher da obediência segundo a palavra. E aqui diz assim: contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, não dê com tristeza, amados.
Por isso que é perigoso. Quando a gente nunca fez uma oferta, vai dar logo, não, vou dar logo R$200, 300, uma moto, uma bicicleta. Daqui a pouco você veio de bicicleta e diz, pastor, vou dar essa bicicleta. Aí vai para casa chorando. O que foi? Não, rapaz, eu só tinha essa bicicleta. Aí, meu irmão, dá com tristeza. Só quem recebe é quem recebeu o que você deu. Porque a intenção de Deus é que você desapegue e você receba os frutos da sua plantação. Você não pode dar com tristeza nem por necessidade. A 90% das Bíblias a tradução é essa. Então quem está precisando não é para me dar não. Por isso que eu já tenho obedecido essa palavra, pastor. Eu não tenho dado a quem tem necessidade. Não, aí você é avarento. Porque aqui essa palavra necessidade, se você conhece a palavra, a Bíblia, ou só de ouvir falar, você sabe que aqueles que têm necessidade, nós devemos ajudar. Então, que necessidade é essa daqui? É a necessidade de você dar. Você não pode dar nem com tristeza, nem por necessidade de dar. Todo mundo se levantou para dar, só ficou tu. Rapaz, eu sinto a necessidade de ir, porque senão eu vou ficar constrangido. É a necessidade de dar dessa forma. Você dar constrangido. Dá porque foi coagido, porque foi persuadido. Não, meu filho. Você é convencido pelo Espírito, não pela pregação. Não porque, quem der vai receber. Não, aqui não é casa de aposta. Estão aqui? Amém. Não é casa de aposta, mas a Bíblia diz que quem plantar vai colher. Amém? De todo jeito vai colher. Agora, como é que a gente colhe abundantemente mais? Quando a gente não dá com tristeza, quando a gente não dá por necessidade, quando a gente não é avarento. Porque o ímpio, o satanista, planta no chão e nasce? Por que aqui eu e você não vai nascer? Agora, quando é que vão ver a diferença do que serve a Deus e do que não serve? Daquele que obedece. Quando obedece, rapaz, o teu floresceu mais, os milho deram mais, o pé deu mais espiga. É porque esse é aquele que não é avarento, é aquele que é generoso. A Bíblia diz que prospera. Amém? Então nós vamos fazer isso agora com alegria, tá? Temos aqui também, amados, aqui tem o Pix da igreja, né? As contas da igreja, e tem do capítulo 2, tá? Esse mês passado, amados, nós quase que pagamos a totalidade da nossa cota com do valor do terreno com os cotistas. Aumentou bastante em relação ao mês passado. Então não fique constrangido do valor que você vai colocar, não. Seja somente um participante. Porque você vai ver como é diferente você está em uma coisa que você participa realmente, você dá do seu sangue. Não, pastor, mas eu nunca cavei um buraco lá, não. Mas eu acredito que o dinheiro que chega até você está trocando por suor, por trabalho, né? Você não está roubando. Não, eu vou roubar e vou lavar o dinheiro para Deus abençoar. Aí eu vou dar na igreja, Deus vai abençoar. Não, meu filho, tem nada de abençoar o dinheiro ilícito dando na igreja, não. Estão aqui? Se arrependa, vai gastar no outro canto o dinheiro. Aí você se arrepende e se endireita e faz. Estão aqui? Se você fizer conforme a palavra, você vai receber conforme a palavra. Se não, vai ser como todo mundo, na força do braço. Tem gente que consegue avançar com a força do braço. Mas, amados, nós não precisamos gastar nossa força do braço para ganhar dinheiro. Nós precisamos gastar nossa força do braço para ajudar as pessoas, para amar as pessoas, para salvar os nossos familiares, salvar os nossos amigos. Amém? Então a gente pensa menos nisso e mais nessas coisas do reino. E as coisas serão acrescentadas. Pai, nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, porque nós temos essa rica oportunidade de estarmos semeando na tua casa, Pai, no teu solo, que é o solo mais fértil do planeta Terra, Pai, do universo, Pai. E eu te agradeço porque nós vamos fazer isso com alegria, vamos colher os frutos das sementes que estamos lançando, Pai, no nome de Jesus. Amém. Faz isso com alegria. É agora, é o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa. Sua cabeça vai girar. É agora, é o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer.
É bênção vindo de todo lugar. Onde você olhar, tem bênção. onde você tocar, Virou bênção. onde você chegar, chegou a bênção. É bênção vindo de todo lugar. Oh, aleluia, glória a Deus, boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom que você está aqui na nossa casa, na sua casa, que é o lugar do meu e do seu crescimento. Quantos celebram a igreja do Senhor? Quantos são felizes em estar aqui nessa noite? Amém? Eu não sei como você chegou, não sei como é que você está, mas eu sei de algo, que se você abrir o seu coração para aquele que pode mudar a sua vida, ele tem a disposição de fazer isso, amém? O que Deus procura é apenas corações que possam ser totalmente seu, para que Ele se possa mostrar forte e mudar e alcançar você. Amém? E como foi dito, né, desde domingo passado, a gente está na semana do Black Week. O que é esse Black Week? Como foi dito no aviso aqui, é a semana que o Rema entra em 30% de desconto para você fazer sua matrícula, mas também a proposta, né, desde domingo, é a gente ter aulas, podemos dizer assim, demonstrativas. Amém? Então a gente está pegando algumas matérias do Rema, né? Domingo, por exemplo, a gente viu sobre realidades da nova criação. No culto da tarde, a gente viu sobre a parte da autoridade, unção com Mísia. De noite, às 18 horas comigo, a autoridade do crente. E à noite, vida de prosperidade com Vilani. Então, isso está tudo disponível lá no nosso canal do YouTube. Você pode passar lá e aprender um pouco também acerca dessas matérias. E ter um gostinho do que é o Rema. Amém? Quem já fez o Rema aqui, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Não é bênção, Rema? Amém. Então, se a gente fosse pegar cada uma dessas pessoas que levantou a mão, trazer aqui, falar, pedir para elas falarem o que o Rema fez, a gente ia passar tanto esse culto como o próximo, né? E até o final dele também, pessoas falando o que o Rema fizeram, o que o Rema fez na vida dela. Então, corre, se você não fez o Rema, aproveita esse desconto aí e não fica de fora. E a proposta também nessa quinta é a gente também trazer uma das matérias e trazer uma aula demonstrativa, uma demonstração do que é essa matéria, porque a gente só tem 40 minutos para falar, então a gente não vai abordar de uma forma geral, né, mas a gente vai trazer apenas uma degustação, né? A gente vai, às vezes, para o supermercado, aí tem um produto lá, aí tem a promotora de venda, né? Ela fica lá com a degustação, dá para convencer você a levar aquele produto, né? Então a gente está aqui um pouco, né, para te convencer, mas eu creio que que vai te convencer é o Espírito Santo, porque é Ele que nos convence, amém? Mas a gente vai tratar um pouco acerca das manifestações do Espírito, diga, as manifestações do Espírito, amém? Então, no Rema você vai aprender essa matéria. Então, são 7 dias de aula, né? E cada dia são 2 aulas, né? Então, não tem como a gente trazer todo o conteúdo de uma forma esmiuçada, mas a gente vai fazer um resumo do que é as manifestações do Espírito Santo. Amém? Então, se a gente vai falar sobre as manifestações do Espírito Santo, a gente deve conhecer pelo menos quem é o Espírito Santo. Você concorda comigo? Se a gente vai falar das manifestações dele, a gente precisa conhecer quem é o Espírito Santo. E a gente, quando olha por toda a Bíblia, a gente vê tanto no Antigo Testamento ele se mostrando, ele aparecendo, né? Quando a gente olha, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 1, a primeira atuação do Espírito mostra ele se movendo sobre a face das águas. A gente vê ele também na criação do homem junto com Jesus, né, junto com Deus, quando eles disseram lá, façamos o homem à nossa imagem e a semelhança, a gente vê a trindade em operação. Essa palavra trindade você não vai encontrar na Bíblia, mas você vai ver a operação da trindade durante a Bíblia, né? Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a gente vê que o Espírito Santo, ele já permeia por toda a Bíblia, né? Então mostra que uma da atuação do Espírito Santo é que ele gosta de se mover, amém? A gente vê que ele
ele gosta de se mover. Quando ele se move, é para fazer algo, é para trazer uma mudança. Então, se você der liberdade ao Espírito Santo nessa noite, ele vai se mover nesse lugar e ele vai trazer mudança na sua vida. Amém? Mas quando a gente olha, por exemplo, nos evangelhos, a gente vê Jesus apresentando o Espírito Santo. Abra comigo lá em João capítulo 14, verso 16. Se você puder abrir lá e me acompanhar, eu vou adiantar porque eu quero ganhar bem, né, o tempo para a gente trazer mesmo informações que possam te acrescentar acerca dessa matéria. Então, João, no capítulo 14, verso 16, aqui é palavras de Jesus Cristo, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Diga, outro consolador. E aí ele continua dizendo, para que fique convosco para sempre. E ele vai dizer quem é esse outro consolador. Ele vai dizer, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então a gente vê aqui que Jesus, durante a sua vida terrena, o seu ministério aqui na terra, ele passou 33 anos em meio nessa terra. Então 30 anos ele passou se preparando para um ministério de 3 anos e meio. Então a Bíblia diz que quando ele foi batizado por João Batista, lá em Mateus no capítulo 4, em Lucas 4, a Bíblia diz que ao entrar nas águas e ao sair dela, a Bíblia diz que os céus se abriram, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, e a Bíblia diz que foi ouvida uma voz do alto dizendo, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então ele foi guiado ao deserto, passou 40 dias lá sendo tentado pelo diabo, mas a Bíblia diz que ele retorna no poder do Espírito, né? E quando ele chega na sinagoga lá em Lucas capítulo 4, é dado a ele um livro do profeta Isaías, e ele abre e encontra a passagem que está escrita, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Aí ele continua dizendo o propósito daquela unção, o propósito do Espírito Santo vir sobre ele. E aí começa a fazer os milagres aqui na terra. Ele começa a entrar no seu ministério, na sua atuação. E quando ele está no auge da sua atuação, no auge do seu ministério, porque a Bíblia diz lá em João no capítulo 21, se fosse contar as maravilhas que Jesus fez durante essa terra, não caberia livro do mundo para relatar aquilo, amém? E eu te pergunto, você tem relatado o que Jesus tem feito na sua vida? Você tem testemunhado aquilo que Jesus tem feito por você? Você tem divulgado isso nas suas redes sociais, por onde você vai, por onde você passa, aquilo que Jesus já fez por você? Aleluia! E aí ele está lá com os discípulos, e aí Jesus diz, olha, é necessário que eu vá, porque se eu for, eu vou enviar o outro Consolador. Eu acho que na cabeça dos discípulos deu um bug. Mas assim, Senhor, como é que o Senhor vai? A gente está tão bom com o Senhor aqui, a gente tem visto os milagres, o que o Senhor tem feito durante essa terra, tem cuidado da gente, tem provido as nossas vidas. Rapaz, está bom demais, para que o Senhor ir? Mas era necessário que ele fosse. Por quê? Porque ele estava visando a vinda do Espírito Santo. E eles, olha, é necessário que eu vá, porque eu estando indo, né, eu vou enviar um outro Consolador. Agora, essa palavra outro, né, a gente tem que chamar um pouco a atenção, porque no nosso vocabulário, né, português, quando a gente quer dizer outro de um outro jeito diferente ou igual, a gente tem que especificar. Eu quero uma camisa que seja vermelha, e aí eu recebo uma camisa vermelha. Agora, quando eu digo eu quero outra, então quando eu digo outra camisa, eu tenho que especificar se é igual, do mesmo jeito, ou se eu quero outra diferente. Na palavra grega, né, essa palavra outros, quando foi pronunciado, quando foi dito, essa palavra é halos, que quer dizer outra do mesmo jeito, da mesma espécie. Quando ele queria dizer outro diferente, era hétero. Amém? Então essa palavra que Jesus usou aqui, esse outro quer dizer halos, um outro igual a ele, um outro semelhante a ele, da mesma espécie. Amém? E ele disse que esse outro que viria, que era igual a ele, iria habitar em nós e também estar sobre as nossas vidas. Então aqui cai por terra que aquela condição que o Espírito Santo é uma pomba, que o Espírito Santo é um vento. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Diga, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é algo, ele é alguém. Porque se ele é um outro igual a Jesus, Jesus era uma pessoa. Agora eu não estou dizendo que o Espírito Santo é um ser humano. Ele não é igual a nós. Nós é que somos igual a ele. Porque nós fomos feitos à sua imagem conforme a sua semelhança. Então, irmãos, ele queima como fogo, mas ele não é um fogo. Ele embriaga como vinho, mas ele não é um vinho. Ele desce como uma pomba, mas ele não é uma ave. Ele sopra como um vento. Amém? Mas ele não é um vento.
Amém? Diga, ele não é um vento. Diga, ele é uma pessoa. Mas mesmo sendo uma pessoa, ele vai se manifestar com poder. Amém? Ele se manifesta com poder. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a manifestação do Espírito Santo. Amém? Aí você abre comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 1. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Então, ele não é um arrepio, amém? Ele é uma pessoa, mas ele se manifesta com poder. E aí a gente vai falar sobre as manifestações do Espírito Santo. Agora, existem também algumas reações que ele causa na vida de pessoas. Ele pode causar a reação de quê? De um choro, de um riso, amém? De uma dança, de um pulo, de uma carreira. Aleluia. Isso não quer dizer que é o Espírito Santo, é a reação, a manifestação do Espírito Santo. É como um choque. Quando você leva um choque, você grita ou pula, isso não quer dizer que aquilo é um choque, é a sua reação ao choque que você levou. Amém? Quando a gente vê uma árvore mexendo de um lado para o outro, aquilo não é o vento, é a manifestação que o vento está causando. Você concorda comigo? Então, 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 1, ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que ignorantes. Então, traz aqui um cuidado para nós, uma atenção para a nossa vida. Ele diz, olha, concernente aos dons espirituais, eu quero que vocês não sejam ignorantes. E está falando com quem aqui? Está falando com a igreja, está falando conosco, que nós somos irmãos. Diga, está falando comigo. Porque a Bíblia diz aqui que para a gente não ser ignorante acerca dos dons espirituais. Porque o mundo não quer conhecer essas coisas. Porque o próprio Jesus disse que ele não conhece o Espírito e nem pode receber. Mas nós conhecemos por quê? Porque nós o recebemos. E quando foi que nós recebemos o Espírito Santo? Quando nós dissemos um sim a Jesus Cristo. Quando a gente confessou a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E se é um selo, mostra que tem um endereço, é uma carta. A Bíblia fala que nós somos cartas vivas do Senhor, não escrita com tinta, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então nós temos também um destino. E qual é o nosso destino? O céu. Mas quando você vai enviar uma carta, você escreve uma mensagem, você bota o endereço de destino, mas se você não selar aquela carta, ela não sai dos correios. Do mesmo jeito é com a nossa vida, irmãos. Você pode ser uma carta, mas você deve estar selada pelo Espírito Santo de Deus. E qual é o teu destino? O céu. Amém? É por isso que quando Jesus voltar, for arrebatar a igreja, ele vai procurar o selo. E qual é o selo da nossa salvação? O Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz aqui, concernente aos dons espirituais, não quero irmãos. Está falando com crente aqui, está falando com filho de Deus. E se ele diz que a gente não quer ser ignorante, é porque existem pessoas que ainda estão ignorantes com acerca dos dons espirituais. Não tem conhecimento dos dons espirituais, mas graças a Deus pelo rema, graças a Deus por essa oportunidade que você vai ter de conhecer acerca dos dons do Espírito Santo. Porque, irmãos, a gente entende que o nosso maior inimigo não é Satanás, ele é um inimigo derrotado. O nosso maior inimigo se chama ignorância, falta de conhecimento. Sabe, irmãos, se você tivesse, muitas pessoas tivessem conhecimento aqui de como se estabelecer um casamento segundo os princípios da palavra, não ia ter problema nos seus casamentos. Amém? Porque muita gente chega aqui querendo um milagre no seu casamento. Mas se você tivesse conhecimento e praticasse os princípios, você não ia precisar do milagre. Por quê? Porque o milagre te livra da crise. O conhecimento te impede de entrar nela. É por isso que o diabo não quer que a gente conheça, irmãos. Porque ele quer trazer a gente em dolo. É por isso que em Oséias 4:6 diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O próprio Jesus também em Mateus 22:29 diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem muita gente que gosta do poder, mas não sabe o que é que está escrito na palavra. E às vezes corre o risco de ser enganado pelo diabo. Porque a Bíblia diz que até o diabo ele se disfarça de anjo de luz. E se a gente não tiver firmado no que a palavra diz, a gente pode correr o risco de errar. Amém? E sabe, meu irmão, eu quero dizer algo a você. O preço do conhecimento é alto, mas o da ignorância é muito maior. Amém? Então você precisa conhecer. Por quê? Porque o conhecimento vai te livrar, irmão, de muita coisa. Mas não é só o conhecimento
na mente, é o conhecimento praticado. Porque ele diz, bem-aventurados sois, se ouvides e praticares as minhas palavras. Amém? Então nós devemos buscar o conhecimento para nós não errarmos. Então o diabo ele vai fazer de tudo para que não saibamos acerca das verdades da palavra de Deus. Mas também, irmão, se ele sabe que você tem conhecimento do que a palavra diz, ele vai fazer de tudo para que você não coloque em prática. É por isso que Hebreus capítulo 2, verso 1 diz que importa que nos apeguemos com mais força às verdades já ouvidas. Para quê? Para que a gente não se desvie dela. Sabe, meu irmão, deixa eu dizer algo a você, o que te libertou é o que vai fazer com que você permaneça livre. A verdade que libertou você, irmãos, é essa mesma verdade que vai fazer com que você permaneça livre. Amém? Aleluia. Então nós devemos ter o cuidado, irmãos. Por quê? Porque se ele não trazer a gente em dolo na falta de conhecimento, ele vai fazer a oposição para que aquele conhecimento que a gente recebeu, a gente não coloque em prática. Então não é a informação que muda as nossas vidas, mas a revelação da palavra de Deus. E quando fala revelação da palavra de Deus, fala justamente do rema. O que é rema? A palavra revelada. Quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas vai viver de cada palavra que sai da boca de Deus, essa palavra no original quer dizer rema. Então você precisa do rema para viver. Amém? Aleluia. E quando eu digo do rema para ver, não é a instituição, mas a instituição rema vai te ajudar a você compreender as verdades que vão libertar você, que vai prosperar você, que vai abençoar você. Amém? Agora, na versão de Almeida atualizada, esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, diz assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Amém? Então aqui a gente vê o cuidado de Paulo para com a nossa vida. Ele diz, olha, busca conhecer aquilo que é de vocês por direito. Amém? Por quê? Porque se vocês não conhecem, não tem como vocês desfrutar. Amém? Aonde não há conhecimento, não há desfrute, podemos dizer assim. Mas ele diz assim, tenha cuidado para vocês não estarem desinformados. A outra ideia que esse texto passa para a gente, é para a gente não ser indiferente acerca dos dons espirituais. E o que é ser indiferente? É alguém que não se importa, é alguém que não tem interesse, que não dá importância às coisas de Deus. Ou seja, indiferença é uma expressão de desonra ao agir do Espírito Santo. Amém? E sabe, meu irmão, uma das coisas que impede o fluir do Espírito Santo nesses últimos dias se chama justamente isso, desonra. Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que quando Jesus retorna do deserto, ele vai para a sinagoga. E ele pega o livro do profeta Isaías, como eu falei logo no início, ele fala sobre o Espírito do Senhor está sobre ele. E depois que ele sai da sinagoga, o lugar que ele vai é para a sua terra, a fim de fazer milagres extraordinários. Mas a Bíblia diz que ele não pode fluir naquele lugar. Agora, o que impediu Jesus de influir naquele lugar? Jesus ungido, aquele que tinha sido tentado por Satanás durante 40 dias, o que impediu Jesus de operar? A Bíblia diz que foi a falta da honra. Então a gente vê, irmãos, que a desonra, ela impede o fluir dos dons do Espírito. Amém? Então nós não podemos tratar com indiferença. Agora, o que é que ele nos encoraja? A buscar, a progredir em busca dos dons espirituais. É isso que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe, meu irmão, a nossa jornada de filho de Deus não é uma jornada que a gente apenas recebe Jesus e pronto. Não, existe uma continuidade. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4 diz, o que deseja, e está falando do desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então não é apenas a salvação, existe uma continuidade para que a gente cresça, que a gente desenvolva e a gente venha desfrutar da nossa parte na herança dos santos. Amém? Sabe, meu irmão, o problema não é Deus te abençoar, porque a Bíblia diz que em Jesus Cristo nós já somos abençoados. A questão é a manifestação dessas bênçãos na nossa vida. Porque às vezes a gente não vê as manifestações, as bênçãos chegar para nós. É porque às vezes a gente não está habilitado para receber.
Porque a Bíblia fala lá em Gálatas, no capítulo 4, quando o herdeiro ainda é criança ou é imaturo, ele não pode desfrutar da sua herança, ele está ainda como tutor acima dele. Mas, irmãos, quando a gente anda em maturidade, quando a gente cresce espiritualmente, Deus nos habilita a desfrutar das bênçãos que Ele já nos deu, irmão. Sabe, meu irmão, um carro na mão de uma criança não é uma bênção, é uma maldição. Amém? Então, o problema não é se Deus quer dar, o problema é se a gente está pronto para receber. O problema não foi a falta de azeite, foi a falta das panelas. Porque enquanto tinha panela, Deus derramava azeite. Mas quando faltou panela, o azeite cessou. O que quer dizer panela? Capacidade, maturidade. Quanto mais maturidade você tiver, quanto mais você crescer, mais você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. E sabe, irmão, maturidade não recebe com o tempo de igreja, mas pela prática da palavra. Eu já vi muita gente na igreja com 60 anos de igreja, irmãos, e ainda menino na fé. Então, tempo de igreja não quer dizer que a pessoa é madura espiritualmente, mas o quanto ela considera da palavra. Amém? Mas a gente deve entender e compreender essas coisas. E aí em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31, ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então ele fala de a gente procurar, mas não procurar de todo jeito, mas com um zelo. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1, também diz a mesma coisa, diz: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Então o que é zelo? Demonstra um interesse, uma paixão, uma honra. Agora, para que esse interesse nos dons espirituais? Para você ser o mais ungido? Para você querer dar uma de mais espiritual? Mas a gente vai entender, irmãos, que ser espiritual não é o quanto você é usado nos dons do Espírito, mas o quanto do amor, do fruto do Espírito você pratica. E aí o pastor Sócrates vai falar sobre essa matéria no segundo culto, o fruto do Espírito. Amém? Mas ser espiritual para Deus não é ser usado nos dons. Porque se ser espiritual para Deus fosse ser usado nos dons, a jumenta era mais espiritual do que alguns crentes hoje em dia. Porque a jumenta de Balaão foi usada por Deus. Ela profetizou para o profeta. Já imaginou aí? Mas para quê esse interesse de procura nos dons espirituais? 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, nos dá essa resposta. Ele diz: assim também vós, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir. Aí ele vai dizer qual é a finalidade dos dons espirituais. Para trazer uma edificação. Para quem? Para a igreja. E quem é a igreja? Nós, o corpo de Cristo. Então, para que a gente progredir nos dons espirituais? Para que a gente procurar com zelo os dons espirituais, as manifestações do Espírito? É para o seu bel prazer? Para você ser mais ungido, mais, né? Não, irmãos, é para trazer uma edificação para o corpo de Cristo. Porque os dons, irmãos, não é para você, são para as pessoas. Os dons você não utiliza para si próprio, mas em benefício do outro. O fruto não, o fruto é para você. Você se beneficia do fruto. Mas dos dons, quem vai ser beneficiado são as pessoas. Então, para que o interesse nos dons espirituais? Para que a gente progredir em busca aos dons espirituais? Para que a gente possa abençoar as pessoas. Não para a gente ser promovido, mas para nós fazermos o bem às pessoas. Amém? Então, o que são dons? São dádivas de Deus para o bem das pessoas. Diga: dons são dádivas divinas para o bem das pessoas. Agora, o que é o dom do Espírito? É a capacitação que vem pela graça de Deus para você, junto com o Espírito Santo, poder fazer o bem às pessoas. Então, por que Deus quer te usar? Para você mesmo? Para você ser popular, ser famosinho? Não, para abençoar vidas. Amém? Eu já vi muita gente que se utiliza do dom espiritual para promover a si só. Mas sabe, irmãos, o dom é irrevogável, mas um dia a gente vai prestar conta. Amém? Então não use o dom em favor de você. Os dons do Espírito não é para o teu bel prazer. Porque a gente vai aprender aqui que as manifestações do Espírito é visando um fim proveitoso. E qual é o fim proveitoso? Abençoar vidas. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 5, a Bíblia fala da entrada de Paulo lá naquela região, e ele diz: olha, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena
convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vocês, ou de vós. Então qual era a principal função de Paulo ter chegado no poder do Espírito Santo, cheio das manifestações do Espírito Santo naquela região, para ele mesmo ser promovido? Não, por amor a vós, por amor daquele povo, irmãos. Sabe, a gente vê que as maiores coisas que aconteceram no ministério de Jesus, foi quando ele andava em compaixão com as pessoas. Amém? Aleluia, a Bíblia fala em Atos, capítulo 10, verso 38, pastor Paulo. Assim como Deus ungiu a Jesus Cristo, né, ou a Jesus de Nazaré, melhor dizendo, com o Espírito Santo e com poder. Por que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder? A Bíblia continua dizendo, para que ele andasse por toda parte fazendo o bem. Aleluia, e quando Deus quer te usar, irmãos, é porque Ele quer fazer o bem. Amém? Aleluia, não é o bem só para você, é para os outros, irmãos. O dom que Deus deu para você não é para você, é para você abençoar os outros. Porque Deus não quer usar só o pregador, Deus não quer usar o ministro, Deus quer usar o corpo de Cristo, o corpo dele. A gente vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 7, diz que a manifestação do Espírito é dado a cada um. Aleluia, para um fim proveitoso. Aí ele vai dizendo lá, a um é dado palavra de sabedoria, a outro é dado palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito, discernimento de Espírito, a um e a outro. Eu te perguntar, quantos Deus quer usar? Todos. Amém? Mas a gente deve entender que esse usar de Deus é para beneficiar pessoas, irmãos. O dom que Deus deu é para benefício de outra pessoa. O dom que você carrega não é para si próprio, mas é para derramar sobre as pessoas. E quando a gente olha, existem vários tipos de dons, os dons ministeriais, o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre. Para que foram dados? Para a edificação do corpo de Cristo, para que os santos desempenhem bem o seu serviço. Então para que a gente fica apabulado? Eita, Deus me usou. Mas se Deus te usou, Deus vai usar outro também. Sabe, irmão, se o diabo não puder pegar você no orgulho, ele pode pegar você numa falsa humildade. Está vendo aí? Deus te usou, né? Eu lembro de uma vez que a gente estava conversando, eu e o pastor Soco lá atrás. A irmã chegou e disse, pastor, eu não gosto muito da sua ministração não. Eu digo, é mesmo, irmã? Gosto da do pastor Soco, que ele conta umas besteirinhas, faz todo mundo rir. Eu digo, minha irmã, graças a Deus pelas besteirinhas que ele conta, que tem mudado muitas vidas, né? Mas, irmão, se a gente não tiver com o coração alinhado, a gente pode andar em inveja. Mas graças a Deus pelo dom do pastor Sócrates. Né? Porque, irmãos, quando ele faz um apelo, 10 pessoas se convertem. Aí eu vou ficar com inveja disso? Teve uma vez que eu estudei só como fazer apelo para novo nascimento, pastor Ronan. Porque eu ficava invocado, né? Porque o pastor chega assim, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, viu? Cachorro não vai não, porque uma vez que cachorro morre, já era. Mas a gente não, depois que morre, existe um lugar para onde a gente pode ir, para o céu ou para o inferno. Você vai querer ir para onde? Quer ir para o céu? Vem aceitar Jesus. Aí a galera vinha toda para frente. Aí eu, rapaz, tome lá, né? Não, porque Jesus veio, morreu no nosso lugar. Nós éramos pecadores, mas a Bíblia diz que Deus nos amou com amor eterno. Por isso enviou Jesus Cristo. Então, abra seu coração, venha aceitar Jesus. Uma pessoa, irmão, do esforço que eu fazia. Aí eu vou ficar chateado? Não, eu vou celebrar o dom, irmãos. Porque é em benefício das pessoas. Deus usa, irmão, quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para alcançar quem Ele quer. Amém? Deus quer usar você, irmão, do jeito que você é, para alcançar pessoas que precisam ser alcançadas. Se deixe ser usado pelo Senhor. Agora, qual é o propósito do dom espiritual? Fazer o bem, irmãos. Aleluia. Da mesma forma que Deus ungiu a Jesus, Ele quer ungir você também, para que você faça o bem às pessoas. O dom do Espírito não é para você ser mais espiritual, mais ungido. O dom do Espírito não é para você usufruir em causa própria, mas sim para que os outros usufruam. Os frutos do Espírito não, é para você, mas os dons são para as pessoas. Amém? E é por isso que em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 diz assim, siga o amor e procure com zelo os dons espirituais. O que é que ele diz para a gente seguir primeiro? O amor. O amor é a base de tudo, irmãos. Tem muita gente que não quer andar em amor, mas quer andar nos dons, cuspindo fogo, profetizando. Sabe, meu irmão, eu não recebo profecia de quem é rebelde.
Eu não recebo profecia de quem alguém não tem cobertura espiritual sobre a vida dele. Então tenha cuidado por onde você anda, com as profecias que você está recebendo. Nem tudo que tem o nome de Deus, Deus está envolvido, viu? Amém? Aleluia. Se Deus usou uma jumenta, irmãos, Ele pode usar qualquer um. Mas por que a gente não andar em amor primeiro? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que ressoa, como o sino que retine. Irmãos, tem muita gente que só faz zoada. Agora, zoada não quer dizer que aquilo é poderoso. Porque se barulho fosse sinônimo de poder, o carro velho do meu pai era o mais poderoso que tinha. Sabe, irmãos, eu sou pentecostal, eu gosto do fogo, eu gosto do mover. Mas tem momentos que Deus se move na calmaria. Ei, o Espírito Santo está se movendo nesse momento aqui. A gente está falando sobre as manifestações dele, mas ele está trazendo na tua vida perdão. Amém? Ideias para você prosperar. Então não limita o agir do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente julga o pregador. Ei, irmãos, pode uma criança subir aqui e falar o Salmo 23. Se você não considerar, você não recebe. Como pode ter pessoas aqui que podem destrinchar o Salmo 119, que é o maior que tem. Da melhor forma, da melhor eloquência. Se ele não fizer esse amor, do que adianta? Então como é que a gente tem que tratar os dons espirituais? Primeiramente em amor. Ele diz: busque, aleluia, siga o amor e procure com zelo os dons espirituais. Por quê? Porque senão a gente pode se perder, irmãos. A gente achar que porque Deus usou a gente é o bambambam. Né? Ei, a glória não é para você não, a glória é para o Senhor. O Espírito Santo está aqui nessa terra não para glorificar você, mas para que Jesus seja glorificado. Então quando Ele usa você, não é você que recebe a glória, é Ele que tem que receber. Mas tem muita gente que gosta dos elogios. Mas meu irmão, se você vive de elogio, na primeira crítica que você receber, você vai se desviar. Amém? Aleluia. Então a gente tem que andar em amor. Mas tem muita gente que só quer buscar os dons. Aonde a Bíblia diz: mais vale um bom nome do que a unção preciosa. Do que adianta tu tá profetizando, cuspindo fogo e com o nome sujo lá na praça? Do que adianta tu se mostrar e não fazer isso em amor? As pessoas vão receber, mas você vai viver com aquela sua mesma vida medíocre. Mas graças a Deus pela palavra que liberta as nossas vidas, irmão. Amém. Aleluia. Do que adianta você entregar até a sua vida? Se não fizer esse amor, o que é que vai importar? Mas, irmãos, quando você anda em amor, Deus não tem problema em usar você para as pessoas. Amém. Aleluia. E quando a gente vê aqui o dom, é uma dádiva divina para que pessoas sejam abençoadas. Amém, irmãos? Jesus, ele se movia nos dons por amor às pessoas. Ele curava, ele operava milagre, conhecia as necessidades das pessoas, trazia suprimento. Aleluia, por causa de andar em amor. Quando a gente vê, por exemplo, onde Jesus estava passando, tinha alguns leprosos e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos purificar. Ele sabia que Jesus tinha poder para limpar, mas não sabia se era a vontade. Mas porque Jesus andava em amor, ele disse o quê? Quero, fica limpo. Amém? Anda em amor, irmãos. E Deus não vai ter problema em usar você nos dons. Porque Deus pode usar você ou apesar de você. Agora, também não quer dizer que porque você está sendo usado nos dons, que Deus está aprovando a tua vida. Sansão, mesmo antes, depois de estar desungido, podemos dizer assim, ele andou, irmãos. Saul não tinha mais a unção, mas ainda estava no cargo. Mas foi questão de tempo para ele sair de lá. Amém? Você está aqui? Então não quer dizer porque Deus está te usando que Ele está te aprovando. Mas é bom, irmãos, quando a gente escuta servo bom e fiel. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Como é que a gente vai escutar essas coisas quando a gente anda em amor, irmãos? Amém? E se você não pode estar aqui no próximo culto, liga o canal no YouTube, porque o pastor Soco vai falar sobre o fruto do Espírito, que é amor.
Amém? A fé se move pelo amor. Então a gente vê Jesus quando tem um encontro com a samaritana. Ele foi movido de amor, irmãos. A Bíblia diz que ele podia ir para Jerusalém, mas a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. Quando ele chega lá, tem um encontro com a samaritana no poço de Jacó. Aí o que é que comove ele? O amor. E o que é que flui da vida dele? Palavra de conhecimento. Dizendo assim, rapaz, onde é que está o teu marido? Ele disse, eu não tenho marido. Ele disse, disseste bem, porque já tivesse sim, que até o que tem não é teu. Mas ali não era uma palavra de condenação, era uma palavra de libertação. Por quê? Porque ele ali não estava condenando, ele estava amando aquela mulher, irmãos. Estava com compaixão daquela mulher. E foi a compaixão, foi o amor que fez o dom, a manifestação do Espírito fluir da vida de Jesus e alcançar aquela mulher, irmãos. Amém? Então, se vamos nos mover nos dons do Espírito, devemos amar as pessoas. Amém? Quando você ama as pessoas, irmão, Deus flui através de você para tocar a vida dela. Flui com o quê? Com as manifestações do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. E ele diz, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É quando Deus te revela coisas do futuro de alguém, ou do presente. Palavra de conhecimento fala sobre do passado. Amém? Outro, segundo o mesmo Espírito, né? Palavra de conhecimento, aí diz, a um é dado no mesmo Espírito a fé, ou seja, o dom da fé. No outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espírito. A um é dado variedade de línguas. A outra, capacidade de interpretá-la. Mas a Bíblia diz, mais um só. E o mesmo Espírito é o que realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente como lhe apraz. Mas, irmãos, quando você anda em amor, o Espírito Santo vai usar você para as pessoas. Amém? Agora, Ele quer nos usar. Agora, existem algumas coisas que atrapalham a manifestação do Espírito Santo. E a primeira coisa é medo de errar. Eita, pastor, como é que eu faço para dar uma profecia? Eu rodopeio, eu corto espada de frente daquela pessoa, como é? Não, irmãos, ande em amor. Quando você está diante de uma pessoa que você está cheio de amor, Deus pode dar uma profecia para ela e dizer assim, rapaz, tudo vai bem, fica tranquilo. Tudo vai acontecer no seu devido tempo. Aleluia. Quando você anda em amor, aí você libera cura para a vida dela. Dizendo assim, é da vontade de Deus que você viva bem. Ei, você não vai morrer, mas você vai viver para contar os feitos do Senhor na sua vida. Então, irmãos, o que é que atrapalha a manifestação do Espírito? Medo de errar, e não tenha medo de errar. Se você anda em amor, você está por um caminho sobremodo excelente. Por quê? Porque você está em favor daquela pessoa, irmãos. Um outro ponto que pode atrapalhar a manifestação do Espírito Santo é o orgulho. E a Bíblia diz que o orgulho provém a queda. Ignorância, falta de conhecimento, incredulidade, religiosidade. Mas o último ponto que eu quero mostrar aqui, que atrapalha a manifestação do Espírito Santo, é estar vazio dele mesmo. Quando você está cheio de amor e cheio do Espírito Santo, meu irmão, é uma combinação completa. Vamos ficar de pé. E sabe, o amor de Deus já foi derramado no seu coração. Romanos capítulo 5, verso 5, diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo. Ei, já tem amor aí na sua vida. E não é o seu amor, é o amor do tipo de Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus é amor. Mas a Bíblia também mostra para a gente se encher do Espírito Santo. Então não quer atrapalhar a manifestação do Espírito Santo, ande em amor, mas ande cheio dele. Mas pastor, como é que eu faço para me encher do Espírito Santo? Efésios, capítulo 5, verso 17 diz, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando, rendendo graças ao Senhor, falando em outras línguas. E sabe, meu, quando você está cheio, você derrama dele para as pessoas. Aleluia. É você andando e Deus dizendo, olha, dá essa palavra para fulano. E porque você está com amor e cheio do Espírito Santo, você derrama de Deus para a vida dela. Aleluia. Manifestações do Espírito Santo. Vamos nos encher um pouco aqui nesse momento. Aleluia. Com amor e falando em outras línguas. Ore em outras línguas. Se você não é batizado no Espírito Santo, ei, levante suas mãos e receba nesse momento o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É a evidência de você falar em outras línguas.
E o que é falar em outras línguas? É falar em uma língua que a tua mente não entende, mas Deus entende tudo. Vamos orar em outras línguas. Ei, orar em línguas não é só para deixar o culto mais bonito. Ei, é para você se encher do teu Pai, se encher do Espírito Santo. Ei, ande em amor, irmãos. Ande cheio do Espírito Santo. E Deus vai usar você para abençoar pessoas. Esse é o propósito da manifestação do Espírito: alcançar vidas. Aleluia. Se você está aqui nesse lugar e está com alguma enfermidade, levante a sua mão. Aleluia. O Espírito Santo quer se mover com cura nesse momento. Levante a sua mão bem alto. Aleluia. Ei, estou vendo pessoas aqui. Pronto, você que está do lado dessa pessoa, toca na vida dela aí. Deus quer te usar em cura para a vida dela. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ei, receba a sua cura. Receba a sua cura agora. Ei, você que está perto dessa pessoa que está com a mão levantada, toca nela. Seja um canal de Deus para a vida dela. Ei, toda enfermidade saindo em nome de Jesus. Ei, todo espírito de enfermidade caia fora em nome de Jesus. Ei, receba cura, receba agora. Ei, rabacandarabalabassuderedarabarás. Ei, recandarada, eu declaro, irmãos, você andando diferente no dia de amanhã, você andando em amor, mas cheio do Espírito Santo e deixando ser um canal para onde Deus pode fluir e tocar vidas. Ei, você vai se parar e vai dizer: sim, pai, rapaz, não sei o que é. Ei, mas Deus está mandando dizer isso a você. Eu não sei o que é, mas Deus está mandando fazer isso na tua vida. Ei, não fica com medo, isso é o Espírito Santo querendo usar você. Ei, não retraia, não tenha medo de errar, mas seja um canal de bênção para abençoar essas pessoas. Aleluia. Aleluia. Cadê o pastor Sol? Queria chamar ele para fazer o apelo, mas eu vou fazer. Se você está aqui e quer ter uma experiência com o Espírito Santo real na sua vida, se você quer ser selado pelo Espírito de Deus e não andar mais só, porque a Bíblia diz que Jesus estaria conosco por meio do Espírito dele. Porque ele disse: eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai estar em vós e sobre vocês. Então, se você está aqui e quer receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não fazer parte da igreja, mas ter a sua vida mudada por Ele, levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus aqui? Você? Quer entregar a vida a Jesus? Amém? Tem gente aí? Se você estava aqui também e por algum motivo se desviou do caminho do Senhor, eu quero orar por você. Amém? Tem alguém? É porque estava com a mão levantada, né? Mas aleluia. Se é você que quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui na frente. Ou se você quer voltar para os caminhos do Senhor, essa é a tua oportunidade. Aleluia. Tem alguém que quer fazer isso nesse momento? Aleluia. Dizer um sim para Jesus e ser selado pelo Espírito de Deus. Amém. Estou vendo lá em cima. Aleluia. Aleluia. Vem cá, pastor Solos. Flui no teu dom aí. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, aleluia. Tá vindo mais gente aí. Adonai se manifestará. Aleluia. Cadê a moça? Está descendo ali. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Levante sua mão para a gente orar juntos. Olhe para seu vizinho aí e pergunta: você quer que eu lhe ajude aí lá na frente? Eu lhe ajudo aí lá na frente. Está com vergonha? Tanta coisa que era para a gente ter vergonha, a gente não tem, né? Aí nessa hora o diabo fica: não, pô, vai tirar onda de tua cara. Foi do tempo isso aí.
Tem mais alguém? Não perca essa oportunidade não, amados. Venha, minha querida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê os cabamachos que vão tomar essa decisão? Glória a Deus. Tem mais um aqui. Aleluia. Você não veio para a igreja num dia de semana, às vezes passou o dia trabalhando, né? Você não veio só porque você estava desesperado para ouvir algo, ouvir uma... Não, mas você veio porque Deus lhe trouxe aqui, para você mudar de vida. Deixa eu dizer, às vezes, baixa um pouquinho o som aí, por favor. Às vezes você escuta as pessoas dizendo, não, porque quando eu fui para o verbo da vida, né, quando eu fui para não sei para onde, mas a gente diz às vezes assim, por ser grato àquele lugar, que é onde as pessoas nos receberam. Mas o que muda a pessoa chama-se Espírito Santo, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Por isso que às vezes a gente vê, não vou não para a igreja não, porque tem muito crente sem vergonha. Meu irmão, tem muito sem vergonha dizendo que é crente. Não é crente sem vergonha não, porque crente até Satanás é, não sei se você sabe. Ele só não nasceu de novo. Mas a Bíblia diz que ele crê de tal forma que ele se treme. De tão crer. Quem se treme aqui de crer? Porque eu não me tremi ainda. Às vezes, né? Mas eu não vivo me tremendo porque eu creio, não. E a Bíblia diz que o cão se treme. Quando vem um ungido, ele se treme. A gente de vez em quando perde pro cão, né? Em algumas coisas. Estão aqui? Então esse andar no Espírito, isso que o pastor Diego falou, é o que faz a diferença, meu irmão. É o Espírito em nós. Aí na igreja a gente vai aprender, vai conviver, vai crescer, vai servir, vai ajudar as pessoas, a gente vai começar a ficar mais parecido com Jesus. Mas o que vai mudar a nossa vida é nos entregarmos ao Senhor, é nascer de novo. Tem mais alguém? Levante sua mão, a gente já vai precisar encerrar o culto por conta do horário. Não perca essa oportunidade não, levante sua mão. Sou eu mesmo, pastor, o Senhor esperou só por mim. Vá, levante sua mão para a gente orar. Você não precisa nem vir aqui se você está nervoso ou nervosa. Eu vou até aí orar com você. Levante sua mão, vá. Eu vou orar com eles aqui, com elas, né? Só vieram mulheres. Digam assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a sua palavra e a sua voz, e eu reconheço que eu preciso de um Senhor e de um Salvador, e eu sei que a sua morte naquela cruz foi para perdoar todos os meus pecados, e a sua ressurreição foi para me levar para o reino dos céus. Me recebe, Pai, nesta noite como tua filha, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, amados. Vocês podem seguir o pessoal aqui, daqui a pouco vocês voltam, tá? Glória a Deus, podem sentar, nós temos uns breves avisos para dar aqui a vocês. Amados, nesse fim de semana, no outro, nós temos o quê? O aniversário da nossa igreja, amados. Nós estamos com as expectativas lá em cima. Não sei se já tem algum cartaz, o pessoal vai estar colocando nas redes sociais. Nós já temos aí o cartaz. 23 anos de Verbo da Vida em Petrolina. Nós vamos estar comemorando lá no nosso terreno. E eu quero que vocês gerem expectativa para estar junto conosco nesse fim de semana, nesses dias, né? Nós vamos ter também a formatura do Rema, da Escola de Ministros. É uma festa extraordinária naquele lugar. Amém, amado? Se você é da igreja, amado, não fica de fora. Como é que você pode ficar de fora do aniversário da sua igreja? Não, pastor, é porque eu estava assistindo o dorama. Pelo amor de Deus, meu filho. Crie vergonha na cara, meu filho. Né? Não pode ficar de fora. Amém?
E no dia 31, amado, nós temos uma novidade extraordinária. Nós vamos ter o Vira Petrolina. Nós vamos passar a virada aqui. Aqueles que já vieram aqui para a igreja para a noite da virada, já viram que nós fazemos 2 cultos e mesmo assim a capacidade extrapola, né? Fica o pessoal lá fora, aqui em cima, gente por todo lugar, gente pendurada, gente... É todo jeito. E aí a gente vai fazer esse ano lá no terreno, meu irmão. Aí pode chamar quem você quiser, porque lá cabe gente. Amém? Então nós vamos fazer uma virada de ano extraordinária. Vamos virar o ano ali profetizando para a cidade. Vai ser uma virada de ano para a cidade. Amém, amados? E você, se você deseja estar presente, ó a oportunidade de levar pessoas para ir para um evento de virada. Não, eu vou virar o ano na festa. E hoje tem uma festa ali para nós ir. Aí você leva. O cara depois que estiver lá, gente, aqui a festa é diferente. Precisei nem tomar uma para me alegrar. Pois é, aqui é desse jeito. Então, leva e a pessoa vai receber lá palavra, bênção, e vai virar o ano já glorificando ao Senhor. Amém? Estão aqui. Tem alguém nos visitando nesta noite? Levante sua mão, quem está nos visitando. Estou vendo aqui vocês, são muito bem-vindas. Estou vendo ali vocês também. Tem mais alguém? Estou vendo ali você. Olha, esse casal que está aqui no corredor, estou vendo sua mão aí. Tem alguém aí na galeria? Esse casal aqui no corredor preparou, estou vendo vocês aí atrás, preparou uma sala para recepcioná-los e lhes darem as boas-vindas, né, por estarem nos visitando. E eu gostaria que vocês acompanhassem, por favor, esse casal. E você que trouxe essas pessoas, que convidou, você pode também ir junto com ela, ou com elas, lá para a nossa sala, tá? Fique à vontade, viu? Se você ficar com vergonha, não, pastor, não, eu fico com vergonha, não precisa ir não, tá bom? Não vá intimidado não, né? O pastor Diego está lembrando que tem um lanche lá. Né? Quando sobra, né? Você já sabe, não sobra, né? Quando sobra, não sobra. Falar em lanche, temos aqui o nosso Verbo Pizza e Burger, aqui ao lado, tá? Você pode jantar, se você não jantou, se você quer lanchar, você pode se dirigir lá para fazer isso. E nós temos aqui alguns livros da indicação daquilo que o pastor ministrou a respeito dos dons espirituais do irmão Rega, livro extraordinário. O Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós, outro livro fantástico. E ele concedeu dons aos homens. Amados, são livros que vão nos auxiliar a entender melhor a palavra. Amém? Horários de cultos, 7 da noite, é o que estamos aqui. Os adolescentes também estão cultuando aqui ao lado, no auditório superior. 8h30, vamos começar o próximo culto agora, nas quintas. Domingo, 10 da manhã, 4 da tarde, 6 da noite e 8 da noite. Nós teremos 4 cultos abençoados também no domingo. Vamos ficar de pé. Os pastores vão estar aqui, amados, para orar por você. Se você quiser alguma instrução, alguma orientação, o pessoal do Centro de Cura também vai poder estar orando aqui por você. Você que ficou constrangido de vir aqui na frente para receber Jesus também, se você quiser fazer isso agora no final, não tem nenhum problema, tá? Aquele é só o momento que a gente coloca no culto para fazer aquilo, mas não necessariamente é o único, é o momento que só pode ser naquele. Não, você pode fazer isso a qualquer hora, tá? Então você pode fazer isso agora no final também. Pai, nós te agradecemos, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, porque nós temos a liberdade de levantar nossas mãos, engrandecer o seu santo nome, meu Pai, contar com a sua graça e a sua misericórdia nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque cada vez mais estaremos buscando, meu Pai, com zelo, os dons espirituais, que é para estarmos, meu Pai, servindo aos teus santos, Senhor, alcançando as pessoas que precisam, Pai. Obrigado por esta noite abençoada, Pai. Leva-nos para as nossas casas em paz, nos livra, Pai, de todo mal, de toda praga, de toda doença que tem contaminado as pessoas aí fora, Pai, no nome de Jesus, amém. Vai na paz, Deus te abençoe, boas notícias na tua vida, em nome de Jesus. Cura, 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 tá sendo avivamento.
suave, leve,